Então, aqui, só para exemplificar, a gente vai entrar um pouquinho agora nos dados obtidos do meu pós-doc. Então, esse foi um estudo que nós desenvolvemos aqui no laboratório. E o que a gente fez? Então, a gente fez exatamente, a gente expor os pais a uma dieta rica em gordura, né, exatamente antes do período de pré-concepção, no caso dos pais, e durante a gestação e lactação, no caso das mães, e a gente acompanhou os filhos que sempre receberam uma dieta controle. E aí a gente medimos alguns marcadores metabólicos, a gente também, nesse caso especificamente, a gente olhou para a incidência de câncer do pâncreas, né? E vamos mais direto ao assunto, que eu estou ansiosa para contar para vocês um pouquinho dessa história. Então, o que a gente observa aqui? Aqui a gente tem isoladamente a exposição paterna, uma dieta rica em gordura. E o que a gente observa? Que os filhos, eles já nasceram, né, com um peso maior, eles nasceram maiores em relação ao grupo controle, que sempre foram expostos a uma dieta controle. E quando eu falo uma dieta controle, é uma dieta mais controlada, mais adequada em questão de ingestão calórica e necessidades nutricionais, como micronutrientes, vitaminas, né, segundo as RDA, segundo as recomendações diárias de alimentação. E aí, durante, né, o desmame, a gente vê que esse peso ele já não é tão significativo. Então, essa alteração ele já não é significativo. Que quer dizer assim, ele é como se fosse assim, ele está tentando se adaptar a esse ambiente externo. Porém, à medida que esse indivíduo ele vai se desenvolvendo, quando ele atinge aqui o período da puberdade, a gente observa exatamente essa inversão. E a gente observa que esse indivíduo ele começa a ganhar peso novamente. E aí a gente, muito curioso com essa questão dos pais, porque eu sei que, né, eu acho que é muito mais fácil a gente acreditar que as mães têm uma certa influência, né, na saúde dos filhos, principalmente porque a mãe é que está ali num contato mais próximo com os filhos por um período mais longo, aí dos 9 meses, mas aqui a gente que conseguiu demonstrar que os pais também têm uma fundamental importância, né, para promover a saúde do filho. E da mesma forma que a exposição materna, quando a gente expõe as mães durante a gestação e lactação a uma dieta rica em gordura, os filhos eles acabam nascendo com um sobrepeso em relação ao controle, e esse é perdido 3 semanas depois, que é a idade que a gente estipula que a gente determina, no caso de um modelo animal, para fazer o desmame desses animais. E aí a gente continua acompanhando, e na mesma etapa, na mesma época, quando esses animais atingem o período da puberdade, a gente começa a observar, tanto nas fêmeas, de uma forma mais significativa dos machos, um ganho de peso, né, mais evidente nesses animais. E, em conjunto com isso, o que a gente observamos? Nós observamos que tanto na puberdade, quanto no início da vida adulta desses animais, nós observamos alterações significativas no nível de glicose e insulina. O que isso nos sugere que esses animais, já no início, né, já na puberdade, ou no início da vida adulta, eles já apresentam uma disfunção metabólica, né? E isso, de certa forma, que se vocês lembrarem, eu posso até voltar um pouquinho, né, nos meus slides, rapidinho. Se vocês lembrarem aqui, então, quando a gente tem uma situação de obesidade, você tem, sim, então, aumento de sinais inflamatórios, né, aumento de níveis hormonais, então você tem toda uma desregulação, você tem aumento de sinais proliferativos para essas células, né, você tem células adquirindo aí mais resistência, né, evitando vias de morte celular, então tudo isso convergindo aí para que favoreça o desenvolvimento do tumor. Então, voltando aqui no nosso slide, e aí o que a gente observou, né, nessa exposição? Então, a gente observou que os filhos, né, dos pais que foram expostos a dietas, eles apresentavam, na verdade, apresentaram o desenvolvimento do tumor mais precoce, né, eles apresentavam marcas, né, do câncer, como vocês podem ver aqui. Então, um aumento da proliferação celular, uma diminuição de morte celular, né, no tecido, no próprio tecido tumoral. Então, você já vê uma alteração fenotípica dessa característica do tumor. E só para complementar esse dado, o que a gente observou?
que os filhos, eles apresentaram uma maior incidência de tumores em relação ao grupo controle. E além disso, claro que dentro do nosso grupo controle também teve os indivíduos que desenvolveu o tumor de pâncreas, mas quando você compara característica desses tumores, a gente observa que os filhos dos pais que receberam uma dieta rica em gordura, esses tumores, eles têm característica muito mais agressiva. Então, eles desenvolvem muito mais rápido, eles apresentam características do câncer, como eu falei, proliferação exacerbada, eles têm um fenótipo muito mais agressivo. E quando você tem isso na prática clínica, são, assim, muitas vezes tumores que são de difícil tratamento. Então, são tumores que vão apresentar resistência, né, à quimioterapia, que muitas vezes o paciente chega para você já num estágio avançado da doença. Então, exatamente, só para fechar o pensamento, o que eu quero deixar para vocês, assim, como é importante, né, a gente olhar lá no início da vida, e o quanto antes melhor.